não me conhece ainda, eu trabalho na Vim Software, eu sou arquiteto de solução, fico alocado aqui em São Paulo, mas atendo todo o Brasil, tá? Então estou sempre viajando. O pessoal falando, você mora, eu falo, pago IPTU em São Paulo. De resto, eu estou para tudo que é lugar. Eu achava que quem passava lá na frente do avião era o executivo, eu descobri que é o cara que é o peão mesmo. Tá na casa dele. Então, hoje eu tenho meu cartão VIP, eu entro primeiro que todo mundo, falo, ó, lá vai eu de novo mais uma perna. Você deve ter vida pra caramba. Tem, mas também vejo meus filhos pelo Facebook. Pelo menos minha cerveja quando chega em casa ainda tá gelada, ainda tem, tá sendo reposta. Tá? Por quê? Pelo menos pelo menos isso. Eu cheguei lá, tá reposta, gelada e reposta tá ótimo. Então continua assim. Vamos lá. O que é a Vim hoje? Já sei ficar na mesma página, então vou falar rapidinho, são 3 slides aqui. A Vim hoje é uma empresa bilionária, tá? Então a gente chegou num faturamento de bilhões anuais, tá? Então é uma empresa que está crescendo bastante, é uma empresa que tem 13 anos de mercado, teoricamente uma empresa nova, já com 343 mil clientes espalhados pelo mundo, sendo 4 mil clientes mensal colocados na nossa base por mês, tá? Então a empresa está crescendo demais. E aqui eu vou falar alguns diferenciais que fazem isso, focado em Share Backup, que é um tema que eu quis trazer para cá. Eu sou muito fã, já escrevi documentações sobre isso, gosto muito dessa feature que tem dentro da Vim, eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Para quem não conhece a história da Vim, a Vim é uma empresa que chegou, foi desenvolvida para ambientes virtuais. Então, quando você conhece o Vim, você escuta que ele saiu do VMware, tá? Então, o Vim, você escuta muito o Vim, é para ambiente virtual, com certeza, tá? Principalmente para VMware, a gente tem uma approach, a gente atende bastante, quando a gente fala de virtualização. Só que a Vim ela foi evoluindo, hoje a gente acaba falando de multi-cloud, a ponto de eu conseguir trabalhar tanto com a AWS, com Azure, a ponto de eu conseguir fazer o multi-cloud, onde eu consigo trazer uma máquina virtual, voltar ela no ar em menos 5 minutos, mesmo que se ela esteja, o workload, o backup dela esteja no AWS. Então a gente é um ponto muito de hybrid cloud mesmo, a gente trabalhar com as soluções on-premise e nuvem. Tá? E eu acho que hoje que o mercado está falando sobre isso, né? Todo lugar que a gente passa, se não tem nuvem, vai estar conversando sobre nuvem. Aqui é alguns produtos que a Vim atende hoje. Então a gente fala de Vim Availability Plataforma, onde a gente chega a fazer desde a parte de monitoramento, tanto de backup de máquinas, como a gente consegue fazer orquestração. A parte de backup e replicação, seria backup e replicação no mesmo produto, então se não separa isso, é o mesmo produto para fazer backup, replicação de máquina, e a parte de Universal APIs, tá? Então, passando bem rápido pelo Vim, também que eu não tenho muito tempo, tá? Mas eu queria fazer essa pergunta que eu sempre faço, tá? Por que o meu backup é importante? E é uma pergunta que parece ser simples, mas ela é muito óbvia, porque ninguém liga para o backup, tá? Todo mundo, eu vejo nas empresas, eu já trabalhei com várias plataformas, já trabalhei com VMware, já trabalhei com Storage. É muito fácil você defender um all flash. Eu chego lá e falo, vamos comprar um all flash? Vamos. Por quê? Porque vai baixar milissegundos do atendimento do cliente. Agora, para defender backup, ninguém quer mexer, né? É um negócio que ninguém quer mexer no backup. Aí meu legado, aí começa aquelas dificuldades, por quê? Você só vai lembrar do backup quando ele realmente precisa ser restaurado. E daqui é uma frase que eu escrevi que é o seguinte: a gente percebe que o backup é a última esperança de você recuperar os dados. Por que a última esperança? Ninguém chega no cara de backup e fala assim, amigão, volta um backup pra mim, por quê? Ah não, porque eu não perdi minha máquina ainda. Eu acho que eu vou perder. Não, se ele chegou pra você e falou fazer um restore, a máquina já foi, ele já colocou o CD do Windows já para recuperar, não recuperou. Ele já tentou fazer o F8, último boot válido, não deu certo. Se ele chegou para você pedindo isso, ferrou. Não tem mais jeito. Aquela máquina ela não vai voltar. Isso que eles já baixou vários EXE já para tentar fazer a recuperação da máquina, botou boot, não vai voltar. Tá? E aí que entra a parte da recuperação. Né? Porque a parte da recuperação é o quê? É a consequência, qual que é a consequência? Né? Eu tenho a perda do meu dado. Porque às vezes é uma maquininha que não valia nada. Pô, perdeu aquela maquininha, ficou fora, não tem problema.
Mas muitas vezes é a máquina que o seu usuário depende, que o seu usuário depende dela. E aí o que a gente começa a fazer? Ter problemas de confiança na máquina. Cara, a gente teve qualquer problema hoje que acontece nas empresas é divulgado na internet, né? Ó, o fulano de tal ficou fora. E isso daí vai direto na imagem da empresa. Muitas vezes a gente deixou de faturar, mas é um produto que depois ele é comprado novamente. Mas hoje, da forma que está a concorrência, se o cara não comprou aqui, ele vai comprar no outro. Eu mesmo não tenho paciência, tá? Não comprei aqui, eu vou comprar no outro. Porque eu não consigo esperar, amanhã eu compro. Não vai acontecer isso, tá? E aí então a gente começa a pensar por que comigo, né? E aí é o tempo de recuperação. Por que eu trago esses questionamentos? Isso aqui é algo tão simples de ser pensado, né? A gente fala de RTO e RPO, todo mundo conhece. Ah, quanto que é? Ah, o RTO é o tempo de recuperação da máquina. O P é o ponto de recuperação. Então, se eu fiz o backup à meia-noite, minha máquina crashou ao meio-dia, meu último ponto de recuperação era da meia-noite. Ótimo. Pergunta para o seu diretor, qual que é o RPO ou RTO que ele quer? 0. A resposta é 0. Quanto vai te custar esse RTO ou RPO? 1 milhão. Ah, mas que caro, né? Lógico, você está querendo RPO e RTO 0, então é replicação de história. A gente vai para 2 histórias e se replicam. E aí, eu trago justamente essa pergunta para quê? Para que a gente possa começar a perguntar para nós mesmos se eu preciso de RTO e RPO 0. Não preciso. É uma máquina que ela cuida de catraca. A catraca cria um usuário por mês. Pois eu perdi justamente naquele momento que eu perdi o usuário, crio ele de novo. Então eu consigo ter um RPO ou um RTO maior. Ou, na verdade, eu consigo ter um RPO maior. Mas a minha catraca ficar fora, o RPO dele é de 15 minutos para menor, para menos. Imagina uma empresa, uma faculdade, uma Uninove. Eu estudei na Uninove, lá da Barra Funda. Cara, é 8 mil alunos por período. Se a catraca quebra, ninguém entra. E aí vive naquela leva assim, ó, que vai passando por baixo e por cima, vai ter que sair do outro lado. Quanto que é o tempo de RTO dessa catraca? 0. Porque ali pode ser jeito pisoteado. Né? Então, a gente começa a ter um software simples de catraca, começa a ter que ter um RTO rápido e não RPO. O usuário que não. Se o software está fora, o usuário nem vai passar o cartão ali, não vai passar nada. Né? Então, o usuário que não foi criado, ele nem sabe que ele teve a perda. Por isso que eu gosto de chamar bastante atenção, porque geralmente a resposta é sempre essa, tá? Então, a gente sempre tem a mesma resposta. Ah, eu realmente não posso perder nada, eu realmente não posso ficar fora. Mas quanto isso me custa versus o quanto que a gente vai ter de benefício. O Vim Backup e Replicação, que é o produto da Vim, ele faz tanto backup e replicação. Eu vou falar 2 slides sobre ele, porque eu queria focar mesmo na solução do Sure Backup. Mas essa parte aqui não pode faltar, tá? Por quê? O Vim ele faz backup do ambiente virtual, onde eu consigo fazer o backup via Hypervisor, eu falo via API do vSphere, tá? Para vocês terem ideia hoje, via API do vSphere, o Vim consegue fazer tanto o backup da máquina virtual quanto da sua aplicação. Então eu consigo da máquina virtual acessar a aplicação de uma forma única, tá? Então eu faço o backup sem abrir portas para poder acessar esses dados. Caso a máquina venha a crashar, sua máquina corrompeu, tá? Hoje a gente fala muito de corromper, é difícil corromper uma máquina virtual. Aí que a gente começa a falar, que a gente começa a ter experiências, ransomware. Vou até falar um pouquinho sobre ele, né? Porque tem um cliente meu falou outro dia, ah, mas eu quase não recupero máquina, minha máquina quase não preciso fazer isso. Cara, é inacreditável os ataques de ransomware como está acontecendo hoje no mercado. Eu fiz um teste, eu precisava de uma máquina com ransomware para mim, no meu laboratório. Aí eu peguei uma máquina minha e joguei na internet. Eu levei 2 semanas para pegar ransomware. E olha que eu esqueci de soltar a máquina na internet, só tinha uma porta aberta só de RDP. Eu levei 2 semanas e já estava com ransomware nessa máquina. Tá? Hoje eu tenho uma máquina de ransomware no meu lado. Fiquei feliz, graças a Deus fiquei feliz. Peguei ransomware, pô, legal. Crashou a máquina. Quanto tempo eu levo para trazer ela de volta? Menos do que 5 minutos. Tá? Independente do tamanho da máquina. Pode ter 10 GB, 100 GB, 1 TB, 5 TB, 10 TB. Leva menos 5 minutos. Qual que é o segredo da Vim? Ele usa um protocolo chamado vPower NFS, onde ele apresenta o meu repositório de backup como um disco para o VMware. O VMware enxerga como NFS. Na verdade, eu meio que apresentei o NFS para ele, para o VMware ele está lendo do NFS, na verdade ele está lendo do backup.
sempre esse dado passa a ser read only, nunca read write, porque eu estou protegendo esse meu dado no backup, eu não posso escrever nada dentro dele. E em background eu vou movimentando isso para o produtivo com a sua máquina já no ar. Tá? Então é um benefício muito grande caso venha ocorrer algum problema. E aí vem aquela chamada que estava lá no site do VBank, que é o Sure Backup. O que é o Sure Backup? Não adianta nada eu recuperar uma máquina que ela esteja crashada. Então eu faço backup de uma máquina várias vezes, né? E essa máquina estava com ransomware dentro dela. Ah, o Léo volta, o Vim volta, a máquina em menos 5 minutos. Ótimo, a máquina estava com ransomware antes de fazer o backup. Então eu estou voltando o ransomware várias vezes, menos 5 minutos. Bem interessante. O que o Vim pensou? A Vim pensou que é o seguinte, antes de eu subir essa máquina, né, antes de eu pegar ela, eu posso ir slide, eu posso rodar o antivírus, mas não dentro da máquina. Eu rodo o antivírus do meu Vim Server. Do meu Vim Server eu executo ela dentro de uma bolha, rodo o antivírus, deleto o vírus que está lá dentro e subo a máquina. Então eu tenho uma proteção, uma pré-proteção antes de subir o servidor. Mas ele faz isso integrado com algum parceiro? Com todos os antivírus do mercado. E o legal é que o antivírus está na minha máquina de servidor. Então ele pode estar com o patch não atualizado. Porque muitas vezes é uma vacina que você não aplicou. Aí aquela vacina, opa, surgiu a vacina, vou aplicar o ovo. Peguei ransomware, agora vou atualizar o meu antivírus. Geralmente acontece isso, o cara atualiza e depois começa a ter ataque. Atualizou o antivírus na máquina principal, antes de subir a máquina, ele roda o antivírus na máquina, pelo Vim Server, pelo kernel e deleta aquele antivírus que está lá dentro. Tá? Outra coisa interessante aqui, não é só a parte do antivírus. O Sure Backup é o quê? A validação da integridade da sua máquina. Então eu consigo subir dentro de uma bolha sem movimentar para o seu produtivo, tá? Sempre rodando do meu repositório de backup. Eu subo a máquina de SQL, eu subo o Active Directory, eu subo a aplicação, subo um grupo de máquinas dentro de uma bolha, sempre mantendo o mesmo IP, o mesmo hostname. Ele não dá conflito na sua rede porque a gente cria uma rede apartada. Lá dentro eles se conversam, tá? Pode ser até 9 redes diferentes, eles vão se conversar, vai dar um drop table dentro do seu SQL, qualquer função que você quiser, e ele vai te dar um relatório de compliance. Ó, essa máquina está 100% íntegra, 100% validada. Tá? Na prática, já tive alguns casos de uso na prática no POC, principalmente em POC. Tá? Essa é uma história que eu gosto de contar porque aconteceu comigo. Na POC, coloquei lá o Vim, fizemos backup, restaura as máquinas tudo funcionando normal. Ah, beleza, vamos pro Sure Backup. O Léo prometeu, vamos colocar para funcionar agora, né? Na hora que eu dei play dentro da máquina, no Sure Backup, nada, a máquina não subiu, não funcionou. Aí o Léo Leigo falou, ah não, o meu Vim, a máquina porque estava normal o ambiente do cara. É o Vim, para troubleshoot, nada do Vim, falei, lê no log, não tinha erro no log. Aí eu falei, não tem erro no log, não tem problema. Agora vamos fazer troubleshoot no servidor. A gente chamou o responsável do servidor, a gente começou a fazer troubleshoot, era uma máquina Linux. A máquina estava com um problema no boot. Tá? Tinha sido feito um procedimento, não tinha Terraform para validar. No meio do procedimento, o cara trocava MBR. Então quando a máquina subia dentro da minha bolha, ela não tinha sistema operacional, eu não achava sistema operacional. A gente corrigiu. Lembra que a máquina estava ligada? Ninguém tinha dado boot nela. Então não tinha problema nenhum aqui. Que sorte mesmo, porque tinha 140 máquinas, o procedimento foi executado nas 140. Tá? Então quer dizer que, lembra aquela saída e fala assim, amor, vou lá dar um reboot no servidor, daqui 5 minutos eu estou de volta. Tá, o cara saiu na sexta, segunda-feira de manhã não chegou ainda. E a mulher falou que ele tá com o outro e o cara tá suando lá. Pior ainda, a retenção do cara era 30 dias em disco, o restante era de fita, então voltar da fita é um parto, né, a gente sabe disso. Ele podia voltar, a última versão que ele estava em disco, estava com problema. Fazia 6 meses que tinha sido executado. O que a gente pegou? Peguei na POC, eu já cliente vi. Tá? Então, por isso que eu gosto tanto do Sure Backup, porque backup é normal, se eu pegar hoje, copiar minhas fotos do meu celular para outro disco, eu faço. É backup? É backup. Então meu dado duplicado em 2 lugares. Fazer o restore das informações, esse é o diferencial. Ter garantia da integridade do meu restore, cara, isso é show de bola. Por quê? Hoje a Vim ligou para várias empresas de mercado perguntando quantas fazem teste de restore. Quantas fazem teste? 18%.
cliente falou pra mim, dos 18%, metade mentiu. Dos 18%, metade mentiu, ok, fazem por amostragem. Então eles pegam máquinas aleatórias e testam. Se esse cara fosse muito fã de Windows, ele nunca ia testar aquele Linux. Tá? Porque geralmente a gente tem um cara que tem Windows e Linux. Eu sou o cara de Windows. Eu não gosto de, assim, eu gosto de Linux, eu gosto do Pinguim lá, mas eu prefiro Windows. Tem da auditoria também. Para auditoria, cara, tem bastante coisa. E aí o próprio ShareBack, a pessoa transforma num aproveitamento de dados, que a gente chama de ShareLab, tá? A diferença dele é uma flag, tá? Quero que a máquina ligue, quero que a máquina desligue, quanto tempo que ela fique ligada. E aí esse cara aqui é bem legal porque eu consigo validar ambientes de homologação usando o meu repositório de backup para isso. Eu consigo agora, com o Vim, foi até um cliente que a gente fechou aqui em São Paulo, eu consigo pegar várias máquinas dele, criar dentro de uma bolha e eu testar as máquinas antes de aplicar um patch. Para esse cliente, ele foi fazendo várias aquisições de empresas. Quando o cara se deu conta, ele tinha 25 ADs dentro da empresa para administrar. Como ele sobe todos os ADs, como ele faz para migrar todos para uma console, num AD único? E o que ele fazia? Subiu tudo dentro da bolha e aplicando as migrações, mapeou tudo o que aconteceu dentro da bolha, aplicou na prática, não tinha problema não. Todos os DLLs já corrigidos, todos os erros já mapeados. Um projeto que ia durar mais ou menos um ano, ele acabou executando em 3 meses. Engraçado que ele comprou o Vim por causa do ShareBack, depois que ele foi para o backup. Tá? Então, o diferencial dele foi exatamente essa função. Tá? E aqui eu tenho um slide aqui falando um pouquinho do antivírus, como ele funciona, a parte do antivírus, que é o workflow, né? A gente pega e monta a máquina virtual dentro de um proxy. Esse proxy ele consegue criar uma rede isolada e aí a gente consegue fazer os testes de validação em cima disso. Não sei quanto tempo eu tenho. Até você terminar. Tá, então amanhã eu falo. Vamos lá. Já cortou. É que aqui eu quero falar um pouquinho aqui da configuração. É engraçado que o Vim ele é muito amigável. Eu falo que ele é user friendly. Quem mexe com VMware, eu sou de VMware, tá? Eu mexo com VMware desde a versão GSX. Então, depois eu ganhei muito dinheiro migrando do GSX para o ESX. Depois ganhei bastante dinheiro trabalhando no final de semana, migrando da versão 3.5 para a versão 3, da 2.5 da versão 3. A gente copiava a máquina, dava o VMK Tools lá para converter a máquina, subia a máquina. Ganhei muito dinheiro porque era hora extra no final de semana, tinha VMotion nessa época aí. O VMotion veio surgir na versão 3.5, que era só o VMotion, depois estoura o VMotion a gente fazia via command line lá dentro. O que acontece aqui dentro, como eu fico feliz, por quê? Porque eu vim acabar trazendo praticamente uma tela que é do VMware. Opa, ninguém tá vendo nada? Estou falando sozinho. Hoje você ganha dinheiro com bônus, né? Então, eu aprendi bilhão. Eu aprendi um truque quando eu estou no WebEx, que eu me conecto como usuário. Aí eu sei o que eu estou vendo. Eu sei que os outros estão vendo. Que várias vezes eu falava, o pessoal fala, olha que interessante, não vi nada. Tá, beleza. É o projetor, porque aqui está funcionando. É o projetor. O projetor é mais limitado. Vamos ver, A resolução dele é zoada. Deixa eu ver se tá. Não, deu uma melhorada. Vamos lá. O que acontece no Vim? Apresentei o vSphere para dentro do Vim Server. Como aparece isso aqui para dentro do Vim? Aqui, ó. Mais ou menos do jeito que aparece lá pra gente. Então, aqui tá os hosts, aqui tá. Se eu for navegando até as máquinas virtuais aparecem para mim aqui. Então é muito amigável para quem já mexe com VMware, tá? Agora eu vou trazer um pouquinho aqui para a parte de infraestrutura, que na minha opinião, dentro da estrutura do Vim, é o que mais o pessoal acaba se confundindo. Foi até algo que o Wesley que pediu para mim. Falou, vamos falar de ShareBack, ó. Travou aqui. Tá? Mas por isso que eu trouxe um plano B. A gente tá... Eu estou no backup aqui, ó. Peraí que era para estar funcionando também, agora o projetor me sacaneou mesmo. Da resolução. Ah, tá, já sei. Isso aqui vai você.
aqui, ó, dentro do vinho, que a gente vai precisar de uma infraestrutura para fazer o Sherbeck. O que é uma infraestrutura para fazer o Sherbeck? Porque eu preciso criar uma máquina, que é uma appliance da Vim, que tem Linux dentro dela, tá? Esse appliance da Vim, ele vai ter, na hora que eu crio o appliance da Vim, ele vai criar uma rede isolada para mim. O que é a rede isolada? Ele cria um port group lá dentro pra gente, mas sem nenhuma placa física atrelada a ela. Então, quando ele cria lá dentro, ele não atrela nenhuma placa física a ela. Então, a gente vai ter uma mesma rede, duas redes duplicadas. Uma só rede produtiva, e depois a gente vai informar para dentro do Vim qual que é a rede isolada dela, tá? Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou dar o nome do meu appliance, pode ser qualquer nome aqui vai estar com o Virtual Lab, tá? Vou falar qual que é o host que ela vai ser criada. Então, seleciono o host que eu quero criar essa máquina lá dentro. Se for distributed switch, não vai fazer diferença, porque o switch é compartilhado. Só no standard aqui eu tenho que criar um por host, que a gente vai estar isolado lá dentro do host, tá? Vou selecionar o storage que eu vou criar, beleza. Aqui que vem um detalhe que vale a pena a gente estudar, que é essa parte aqui, ó. O pessoal faz muita confusão, que é o seguinte: primeira coisa o ideal é quando eu criar a máquina virtual, eu colocar o mesmo IP, o mesmo segmento IP do Vim Server. Por quê? Porque quando essa máquina ligar, subir, ela vai conversar com o Vim Server para validar. E muita gente, o pessoal coloca em outra rede. E aí, como ela sobe, a outra máquina não consegue se comunicar com ela, aí o Vim Server dá erro na hora de subir o Sherbeck, porque não consegue encontrar a máquina. Então, se você criar o mesmo segmento de rede, fica mais fácil, tá? Então, aqui eu coloco o IP dentro da máquina e escolho a VLAN. Aqui nesse caso aqui, eu tenho 3 VLANs, a VLAN 10, 20 e 15, tá? Então, eu vou lá, coloco o IP para ela, 10, 1, 125. Tá? Vou falar para ela se eu tenho um Standard Switch ou um Distributed Switch. Qual a diferença um para outro? Porque a Vim tem que saber disso. Quando ele está no Distributed Switch, a máquina que ele sobe na bolha pode estar em qualquer lugar. Então eu posso ter essa máquina rodando em vários pontos diferentes porque ele conversa entre o Distributed Switch. Se eu estou no Standard Switch, a máquina, se eu crio uma máquina aqui, depois eu subo uma outra bolha no outro, eles não se conversam, eles nunca se conheceram. Eles são Standard, então eu tenho que subir sempre a bolha no mesmo host que eu criei. Tá? Aqui eu falo do Distributed Switch que eu estou utilizando. E essa parte aqui que é um detalhe que assim, eu tenho a VLAN 10, eu vou criar um virtual, que é um Virtual Lab VLAN 10, então eu posso dar sempre isolado. Aqui que eu vou começar a contar a história do depara. Se a máquina está rodando na VLAN 10, eu tenho que informar o Vim qual que é o isolado que ela vai subir. Tá? Então, na hora que eu dar um finalizar, o próprio Vim vai dentro do vSphere e vai criar essa rede isolada sem nenhuma placa atrelada a ela, chamada Virtual Lab Distributed Switch V10. Quando a máquina virtual subir na bolha, ela já vai configurar uma placa nova para essa rede isolada. E aí, o que eu vou ter lá dentro do Distributed Switch? Deixa eu passar um pouquinho mais aqui. É a parte do gateway. O que acontece? O appliance da Vim, ele pode testar até 9 redes diferentes. Por que 9 redes? Porque o total de placas de rede que eu posso ter numa máquina virtual são 10. Uma está o IP de gerência dele, o restante vai estar uma em cada perna de rede isolada que eu criei. Qual é o IP que eu informo para dentro do Vim Server? O mesmo IP do gateway. Porque quando a máquina virtual sobe, ela procura o gateway para se conversar. Então, minhas placas do Vim Server, do Vim Appliance, vai ter o mesmo IP do gateway. Não sei se... É que é meio complicado, é meio chato, né? Na hora que você vê a função, agora entendi. Porque realmente o pessoal se confunde muito aqui, porque coloca aqui, ó, o IP do gateway, o cara acha que vai dar conflito. Aí o cara coloca qualquer outro IP. Quando a máquina virtual sobe, ele não sabe com quem conversar, porque ele não tem mais o gateway, tá isolado. Aqui não, ele vai lá e vai falar, não, é o 1. E aí quem vai fazer o mascaramento é o Vim. Eu posso usar ele como ponte para acessar o... Ele é exatamente a ponte para acessar. E aí, ó, aqui é a rede que a gente vai dar para ele. 10.255. 253, como aqui o seu gateway é classe C, ele mantém o último octeto. Se eu botasse aqui 0, ele ia manter os dois últimos octetos. Então ele ia ficar o quê? 10, 1, 1, e ele ia salvar, ele ia manter os dois IP da máquina que eu estou subindo na bolha. Então digamos que a máquina seja
10, 1, 10, a máquina que eu quero testar na bolha. Ele vai subir aqui, 10, 255, 253, 10. Então, ele faz um NAT. Por isso que eu posso ter, e dentro da máquina virtual, eu manter o mesmo IP e o mesmo rootname, por isso que eu não dou conflito. E aqui que é interessante, aqui ele começa a fazer o quê? Ali eu contei ali as minhas redes, contei onde eu quero fazer isolado. Aqui fica interessante porque a minha rede não conhece 255, 253, né? É uma rede nova. Como eu faço para acessar a máquina dentro dessa bolha? Ou eu informo o meu pessoal de redes que eu estou com uma rede nova, né? Geralmente na POC ninguém conta isso, então, porque o cara fala, como assim se uma rede nova, né? Aqui, então o que a gente faz aqui? Um NAT do NAT. O que é o NAT do NAT? Eu venho aqui no VIM e ele faz um IP, um mapping de IP. Eu posso dar um IP para ele, digamos que eu tenho um IP 192.168 e o VIM entrega isso aí por 255 e entrega lá para dentro da máquina. Eu então consigo dar um IP externo público para acessar essa máquina lá dentro. Cara, é bem legal ver funcionando, tá? Não sei se eu vou conseguir aqui porque a máquina, meu 3G já deu uma travadinha. Deu o play nela, tá? Finalizei, ele já vai dentro do seu vSphere já criar toda a estrutura do VIM. Léo, não quero mais isso, cometi algum erro. Se eu deletar esse distributed switch dentro do VIM, ele já vai dentro do seu VMware e deleta toda a estrutura. Ele mesmo já orquestra tanto a criação quanto a deleção. Tá? O que acontece quando, muitas vezes eu falo em POC, porque geralmente em POC o que acontece? Quando alguém compra um produto, você tem uma reunião de implementação daquele produto. Quando ele está fazendo POC, muitas vezes o cara não avisou a empresa, a todo mundo, que aquilo ali está acontecendo. E muitas vezes o cara de backup não conversa com o cara de VMware, que são coisas diferentes. Mas fala pro cara, avisa o pessoal do VMware lá que a gente vai criar o Sure Backup. Por quê? O cara começa a ver um monte de coisa criando aqui, máquina com o mesmo nome, minha máquina com o nome subindo, com a extensão XYZ, porque ele quer manter tudo igual, switch sem placa, cara, eu tomo cada bronca, falo, cara, você não avisou pro cara? Não avisei, esqueci. Aí vem o cara lá falando, pô, você subiu a mesma máquina 3 vezes. Não, tá dentro da bolha, pra até explicar pro cara Aí derrubou, se o cara não tem capacity lá, derrubou o cara. Não, então, o que é a parte interessante, assim, até o outro dia eu fui num cliente, a gente estava fazendo a bolha, né? Aí eu subi a bolha com Active Director, aí ele falou, eu sei de deletar o usuário. Eu falei, cara, você pode deletar o que você quiser aqui, hein? Tá dentro da bolha. Se eu der um stop aqui, ele dá shutdown, sobe de novo, como é tudo do backup, pode subir vários pontos, ele só tá fazendo read. Aí eu falei, deixa eu ver então, aí deletou 5 usuários. Aí eu falei, cara, o outro lá falou, cara, você deletou não. Peraí, tá aqui ainda. Eu falei, tá dentro da bolha, tô vendo dentro da bolha. Ele é todo produtivo. Aí, como eu já tava com o backup da máquina, a gente fez o restore na prática. Vendeu, né? Aqui a gente fala que é on demand, então o negócio acontece e a gente vai fazendo. Mas já vi cada coisa já, meu. Mas também outro dia peguei um conhecido lá que a gente foi fazer uma foto, cara, conhecido de anos. Ele deletou a caixa postal dele inteira do Exchange. Falou, agora faz o restore. Eu tenho certeza que ele tinha feito backup, não é possível que o cara foi muito... Então assim, ó, se você olhar dentro do Distributed Switch, você vai ver o quê? O Distributed Switch que eu criei, o VIM Distributed Switch ali, tá? Só que tem uma pegadinha nesse cara aí, viu? Qual que é a pegadinha? O VIM, ele avisa para subir sem uplink. Só que o Distributed Switch, ele é esperto. Ele bota uplink, porque qualquer switch que é criado lá dentro, ele adiciona o uplink. Então se a pessoa não tomar cuidado, ir lá e tirar os uplink na mão, no Distributed Switch, você pode dar conflito na sua rede. Por quê? Porque o Distributed Switch, toda vez que você tem um switch, ele já adiciona as placas que estão naquela hierarquia. Então, até eu botei um documento aqui, você ir lá olhar e botar em Unused. Até na hora que você coloca em Unused, ele fala, você tem certeza que quer fazer isso? Sim, eu tenho certeza. Por quê? Porque não é usual fazer isso, né? Olha lá, tá vendo? Você vai ficar sem uplink. Então, mesmo assim, ele te dá um erro lá, avisando que você não vai ter acesso nenhum a essa rede. É isso que a gente quer. Porque eu acho que fora o VIM, eu acho que é muito cara que pede um switch sem placa física, né? Se não fosse aquele Heartbeat antigamente, né? A gente subiu os clusters de antigamente, a gente tinha isso aí nos SQL. E aí aqui a gente
consegue testar 100%. Aqui está. Deixa eu ver se eu no laboratório. Se ele caiu. E aí que a gente consegue fazer essa bolha, a bolha sobe e a gente consegue manipular a máquina lá dentro. Tá? Então a gente consegue ter uma manipulação da máquina dentro da bolha. Tem outra função que tem agora, que a gente está usando bastante, né? Não sei se vocês já estão já estudaram essas siglas, GDPR, LGPD. Isso é o cão, tá? Você vai ter que estudar um monte de coisa. Simplesmente assim, resumindo, uma das leis é você. É de boa. A gente não tem problema. De boa, O que a Vin? A Vin também já está pensando nisso e ela usa praticamente a mesma estrutura para conseguir atender uma demanda que eu acho que é uma das mais difíceis. Tá? Qual que é a mais difícil? Eu sou usuário Claro, eu tenho minha linha Claro. Se eu ligar hoje na Claro e falar, Claro, é o seguinte, não quero ser mais cliente teu, e apague tudo que tenha meu nome relacionado a ela. Ok, o cara vai no banco de dados e vai apagar tudo que foi relacionado a Leonardo lá dentro. Aconteceu um problema na máquina, fizeram o restore do banco. O que aconteceu? O Léo voltou. E aí se eu processar, e se eu souber disso processar, meu nome vai estar lá dentro. Tá? E isso é contra a lei agora. Então, se eu falar para apagar meu nome, não pode estar meu nome constando dentro da empresa. O que a Vin faz? A Vin hoje consegue subir, antes da máquina subir, ela roda um script, onde ela consegue deletar os usuários dentro da base de dados antes que ela faça o restore. Tá? Então, isso ajuda muito. Então, a gente vai lá, toda vez que for deletado o usuário por solicitação, a gente vai colocar dentro do script. Na hora que a máquina for subir, a Vin executa esse script e deleta ele lá de dentro. Tá? Isso ajuda muito. Então a Vin já está preparada também, usando essas tecnologias para conseguir atender essa demanda. Tem gente usando isso aqui no Brasil? Então o que está acontecendo? Tá? O GDPR já está bem difundido lá na Europa, né? Que foi onde surgiu. Algumas empresas estão tendo que elas têm que ir para a Europa, elas estão já pedindo isso. O LGDPR, ele ainda não, por enquanto, eu só estou vendo conversar, mas por enquanto não está bem difundido. Eu consegui uma documentação bem simples, se quiser eu posso compartilhar com vocês, o cara explicando os dois. Tá? O documento parece simples, mas é complicado demais. Vou te falar que tem cada coisa que é bem difícil, porque assim, olha o nível que chega. Chega no nível de você não pode constar, não pode ter meu nome na sua documentação. Lembra do banco de dados que eu posso deletar? Só que tem uma outra linha que ele fala que eu tenho que ter dados do WARM, que é aquele read once, write many, read once. Você lê o dado uma vez, lê o dado quantas vezes você quiser, mas ele nunca se apaga. Se ele nunca se apaga, como deleta o nome do Leonardo lá de dentro? Você entendeu? Ali meio que ela se conflita. Por isso que a gente começa a ter algumas estruturas para atender essa camada. Justamente para que a gente tenha um dado warm, mas caso ele venha a fazer o restore, a gente consiga tirar esses dados lá de dentro. Mas tem bastante coisa aí no meio. Tem um ponto só para colocar para vocês, que vocês são usuários de Sphere ou outros produtos. Nós fizemos uma lista de todos os itens da LGPD e GDPR que nós resolvemos com produtos Venom. Então está fazendo um deparo, assim, essa feature, se você habilitar no vSphere, você vai cobrir tal artigo da lei. Aí, se alguém tiver interesse, tiver com esse demanda lá, o meu e-mail está lá, né? rml@veno.com. Mandem para mim um e-mail pedindo, a gente fez um PDF mesmo, com todos esses deparos, tanto na parte de end user quanto na parte de infraestrutura. Claro, não cobre isso que você colocou, que é super importante, porque tem pontos lá que estão a ver com gestão de dados mesmo, né? Então, está numa camada acima do que a gente foca em infraestrutura. Mas tem bastante coisa de infraestrutura que dá para fazer hoje já, usando os produtos que você já tem dedicados.
Não, e próprio pegando esses documentos você já aprende já sobre a lei. Não, e já tem Você lá, começa a é pegar, fica focar mais onde você consegue fácil melhorar. de É olhar. bem, eu aconselho, não tá sendo prioritário, porque por enquanto está sendo conversado, mas isso vai vir Mas um só lembra uma coisa, top-down. né? É março do ano que vem, todas as entre março e junho vai ter um calendário, todas as empresas vão ter que estar. Então, é isso que eu ia falar. Em fevereiro o pessoal vai começar a Não, se né? Mas é mais ou menos isso. A gente começa a conversar igual assim, a gente começa a falar de worm, ó, tem um worm. Ah, mas o que é o worm? A gente explica tudo da lei, mesmo assim a pessoa, mas não precisa disso agora. Não precisa, mas não. E aí, você vai precisar. uma sugestão para o próximo debug, talvez. Sexta-feira passada nós tivemos uma sessão com um cara que trabalhou na Google, etc. E hoje ele trabalha no escritório jurídico, ele é um advogado voltado para a área de TI. E ele veio dar uma sessão para o nosso time, meu time de pré-vendas, sobre LGPD. Uma hora discutindo sobre LGPD e como que impacta a nossa vida, né, de TI. E aí talvez seja uma... Ele é bem, tá bem Não sei se disposto. alguém trabalha em banco aqui. Eu trabalho em banco e assim, a LGPD a gente está conversando de LGPD desde o ano passado, né? Então não é um negócio que não vai ter como fugir, vai ter que cumprir, né? Se a gente dá uma multa bem alta. Aí, muitas vezes a gente vai se adaptar. Vai ir, porque assim, a partir do zero, que é o ano que vem em diante, a gente consegue atender. Muitas coisas do zero para trás, vai ter que herdar, porque não tem como você pegar um banco de dados de 20 anos atrás e falar que aquele restore não vai mais acontecer. Primeira coisa que a gente nem sabe se vai acontecer, né? Se vai voltar. Então assim, aqui só tem uma explicação um pouquinho do que eu falei ali, eu vou passar bem rápido, porque essa parte aqui é um pouco mais chata mesmo na parte técnica. Processamento de imagem, como eu falei, a Vim vai pegar aquelas imagens, vai pegar a imagem completa e trazer. Então, quando eu subo a máquina dentro da bolha, eu não preciso fazer em 2 etapas. Simplesmente aquela máquina que eu fiz backup, ela já está com as aplicações lá dentro. Tá? A ponto de você conseguir fazer tanto o Instant VM Recover da máquina completa, como eu consigo fazer o Instant VM Recover de uma instância do SQL. Esse eu achei sensacional. Tá? Por quê? Imagina a gente tem um SQL lá de 10 teras. Tem um cliente meu que tem lá no Rio que a gente fez o teste. Eu não perdi a máquina completa, eu perdi uma tabela de dentro do SQL. Eu não quero voltar uma SQL inteiro, eu gostaria de voltar uma instância do SQL para dar uma query lá dentro. O Vim tem uma função que ele consegue fazer uma query, ele chama Publish Database, ele publica simplesmente aquela instância que você quer em qualquer SQL do seu ambiente. O cara consegue dar um comando lá, fazer a query que ele quer, opa, tá aqui a minha informação, faz o restore. Ele faz o restore lá para dentro do que ele precisava. Porque muitas vezes o erro não aconteceu agora, aconteceu de 20 dias atrás. A gente só quer saber se a informação está lá dentro. Já está no update 4, já tem na versão que vocês têm lá. E a parte do scale out repositório, daqui já é quase o último slide, que a gente conseguir usar o repositório qualquer tipo de recurso que a gente tenha hoje no mercado. Então o repositório pode ser DAS, NAS, história de duplicação, parte de S3, parte de Blob, Baby Cloud, cara, a lista é gigante. O interessante é, se vocês olharem aqui, ó, nesse slide anterior, um job para N discos. O próprio Vim já dispara, já vai diluindo aquela informação em vários repositórios diferentes. Ele mesmo já vai fazendo autodistribuição. E ele mesmo já faz a parte de archive na nuvem. Ele já sobe essa informação na nuvem. O interessante é, fiz um backup de uma máquina. Essa máquina subiu para a nuvem porque vou falar que minha retenção local é 7, e essa máquina subiu para a nuvem, eu preciso dessa máquina de 30 dias atrás. Lembra do Instant VM Recover, tem menos 5 minutos? Mesmo que o dado dessa máquina esteja na nuvem, eu consigo fazer o Instant VM Recover on-premises em menos 5 minutos. E os caras fizeram essa apresentação ao vivo, lá todo mundo ficou... Foi a primeira vez que eu tinha visto também, eu falei, esse foi corajoso, funcionou na primeira. Porque o ao vivo, na frente de transmissão, o pessoal transmitindo tudo, perfeito, menos 5 minutos a máquina estava no ar. Vou precisar do metadata ali, porque imagina, eu fiz a replicação para lá, ok? Eu vou precisar fazer o Instant VM Recover. Mas, cara, deu um problema aqui no meu repositório local. Eu vou precisar de metadata daqui. Vai.
Vai, a Vinta você vai ter que ter um volume local para atender esse metadado, geralmente é um full e um incremental, Uhum. no mínimo. Eu fiz um teste no cliente esses dias e foi bem interessante que o cliente estava querendo bem conhecer essa feature. Eu sou técnico, então quando o cara fala assim, ele fala, pô, vamos testar tudo, eu quero ver também como funcionar esse ambiente. A gente pegou o ambiente dele, a gente subiu 30 dias, deixou subindo, depois a gente foi voltando um por dia. Era uma máquina só, a gente foi fazendo vários testes. Ele tem um metadado local, que ele já tem um cache e tem as informações que estavam na nuvem. De todos os testes de restore que a gente fez, apenas um baixou a informação que estava na nuvem. Ele conseguiu montar um metadado com todas as informações que estavam locais. E o que ele baixou foi 10 MB. Foi bem interessante. Você estava usando o RFS? Ou... Tava usando o Blob. Tava usando o Blob da... Blob, mas e local? Você estava usando o quê? O local tá usando um disco Nearline. Nearline, Com mas- Refs, com Refs. Um disco Refs. Nearline com Refs Windows 2016. Uhum. De todas as informações que eu peguei, tá tudo local E praticamente. nesse caso aí, também do link faz alguma diferença? Faz assim, ó, se eu perder tudo de uma vez só, então assim, geralmente o que eu faço é a regra do 3-2-1, né? Você tem a sua informação em 2 lugares diferentes e 2 mídias diferentes. O que acontece? Nesse caso, o meu desenho melhor, eu sei que não sei que muitas vezes a gente não vai ter, é o quê? Eu tenho uns 7 dias aqui, replicação no outro data center de mais X dias, depois eu subo para a nuvem, tá? Ou eu posso subir na nuvem aqui no meio. Se eu perder aqui, provavelmente no meu restore eu vou ter que fazer download, tá? Então, se você perder tudo, mas ó, se eu fiz aqui um primeiro stage, um segundo stage, eu sei que coloquei os dois meus data center, pegou fogo nos dois, você sabe que o seu risco já estava maior aqui. Então, geralmente o que eu faço? Primeiro stage, o segundo outside, e aí depois a gente consegue fazer o stage na nuvem, tá? Mas sim, se a gente precisar fazer download de tudo, o Vim consegue fazer, ele consegue recriar o metadado, caso você precise, e ele faz o restore. Também eu consigo fazer o restore direto na nuvem se eu quiser, porque se eu pego fogo tudo aqui, provavelmente eu não tenho nem mais data center. Então eu posso já subir diretamente na nuvem se eu quiser. O próprio Vim já transforma uma máquina em EC2 ou ela transforma numa máquina no Blob. Já tem um botãozinho lá que automaticamente ela já converte. Tá? Beleza. A gente dá risada, mas eu já peguei alguns casos que a coisa que o cara me liga e fala assim, Léo, não tenho nada. Eu falei, então, você tem alguma coisa. Fala, seu dado tá replicado. Não é possível. E aí já pegou alguns casos do cara só sobrar com as fitas na mão. Eu tenho as fitas, o que eu faço com as fitas? Ele coloca dentro da live e manda ler. Que o Vim consegue ler o label e já fazer pegar as informações só ler no label da fita. Não precisa do catálogo para isso, ajudou muito. Porque, lembra que eu falei que a última, quando o cara me liga, assim, eu recebi até hoje 2 ligações dessas. Quando o cara me liga e fala, eu tô com problema, eu paro o que eu tô fazendo, porque realmente a coisa tá feia. Ele já tentou dar o troubleshoot, ele já botou a máquina de dormir, já fez o que foi. Tá? Ô, só uma pergunta.